Pegue a Bíblia Sagrada, encontre o livro dos Salmos, por gentileza, livro dos Salmos. Encontraram? Ache o Salmo de número 105. É um resumo da era patriarcal. Não vai dar para ler todo o Salmo, tá ok? Não vai dar para ler tudo. Mas assim, é um Salmo de um resumo patriarcal. O que foi que o Senhor Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, dos descendentes de Judá. O que o Senhor Deus fez é um resumo das ações, das intervenções de Deus na vida do homem, assim como pode intervir na sua vida, assim como Ele quer intervir na minha vida. Deus sempre quer intervir nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos à palavra do Senhor então? Vamos lá. Primeiro versículo do Salmo 105 diz assim: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem louvores a Ele, cantem, contem e cantem. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, fale dos seus atos maravilhosos, contem, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, tenham orgulho, tenham prazer, sejam felizes por aquilo que o Senhor nosso Deus tem feito, que fique alegre o seu coração, o meu coração, de todos os que adoram a Deus, o Senhor, fiquem alegres, fiquem orgulhosos daquilo que o Santo Deus tem feito e que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor, aqueles que procuram a sua ajuda, aqueles que procuram o seu socorro, estejam sempre em sua presença. Estejam sempre em sua presença. E agora ele vai começar a falar do que Deus fez através da vida dos patriarcas. Mas a partir do versículo 5, ele diz assim: vocês, descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Abraão. E você lembra o que Jesus disse? Lembra que até das pedras Deus poderia tirar filhos de Abraão. Então toda a humanidade é filho de Abraão. Toda a humanidade, das pedras Deus poderia tirar filhos de Abraão. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito, lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres, lembre do que o Senhor Deus tem feito, seja agradecido, fale, compartilhe, mostre para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, não aquilo que Ele fez aqui na sua pele apenas, isso também, mas conte para todos aquilo que Deus tem feito aqui dentro do seu coração, a salvação que Ele trouxe, a restauração que Ele trouxe, o fortalecimento que o Senhor Deus trouxe, a restauração que Ele trouxe na sua alma. Contem, falem, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos, como é que Ele condena aquele que faz mal para os seus filhos. Amém? Ele é o Senhor, versículo 7, escute isso aqui. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos, escute isso daqui, verso 7, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Se os mandamentos do Senhor é para o mundo inteiro, então todos aqueles que observarem os seus mandamentos encontrarão resultados. Se os mandamentos do Senhor são para todos, é para o mundo todo, então todos aqueles que observarem os seus mandamentos colherão os resultados de obedecer os mandamentos. Isso não mexe com o seu interior, não arrepia você, não deixa você suspenso. Os mandamentos do Senhor nosso Deus são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da aliança. Ele sempre vai lembrar da aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Olha que coisa formidável, irmãos. Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Os mandamentos do Senhor são para todos.
são para o mundo inteiro e ele não esquece. O Senhor se lembrará da aliança por milhares e milhares de geração e ele cumprirá as suas promessas. Ele fez uma promessa aí no teu coração. Você sentiu que Deus falou com você com respeito a algo específico? Ele vai cumprir. Ele vai realizar, ele vai desenrolar, desembocar, ele vai cumprir aquilo que ele disse, porque os mandamentos do Senhor são para o mundo inteiro. Então é para você também, você que porventura esteja angustiado, você que porventura esteja deprimido, você que porventura esteja desanimado, você que esteja desistido, os mandamentos do Senhor são para o mundo inteiro. Ele se lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão. Qual foi a aliança que ele fez com Abraão? Abraão, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Abraão, eu tenho um compromisso, vou fazer uma aliança com você. Todas as pessoas que aceitarem o seu testemunho, Abraão, todas as pessoas que receberem o seu depoimento, Abraão, todas as pessoas que abençoarem você e desejarem o bem para você, Abraão, todas as pessoas eu vou abençoar, Abraão. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui recebendo o testemunho de Abraão. Abraão testemunhou para nós que viria o Isaac maior, o Isaac prometido, o Messias que nos salvou, e no sangue de Cristo ele fez uma aliança perpétua conosco. Então, meu amado, obedeça aos mandamentos do Senhor e receba as consequências desta obediência. Amém? Ele é fiel à aliança feita a Abraão e a promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: eu darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, eles eram nadas, eles eram como pó, estrangeiro na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa. O povo de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José andou de reino em reino, de terra em terra, de país em país, mas Deus sempre intervinha. Deus não deixou que ninguém os maltratasse. Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Deus fez uma promessa, ele cumprirá. Que o seu coração esteja disponível, que o seu coração, meu amado, esteja disponível para o Senhor, para você ouvir a palavra dele, para você ouvir as promessas dele, para você se render às promessas dele. Ele cumpre o que ele diz, ele realiza o que ele falou, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou aos reis, para protegê-los, avisou reis, e disse: não toquem nos meus servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Você é um homem e uma mulher que diz, que fala, que anuncia, que proclama. Deus protege você. Se você é como Abraão, que você proclama, que você anuncia, que você leva as boas novas, o Senhor diz assim: ninguém maltratem os meus ungidos, os meus profetas. Está entendendo isso aqui? Olha que maravilha. Você que achava que essa palavra eram apenas para pastores, apóstolos e bispos, não, senhora, não, senhor. Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que proclame a palavra do Senhor, que leve a palavra do Senhor, que anuncie a palavra do Senhor, é o profeta dele, é protegido por ele. Amém, meus amados? Eu avisei aos reis e disse: não toquem nos meus servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. E aí, meu amado? Como é que você vai reagir diante dessa palavra? Nós começamos o salmo dizendo: agradeçam a Deus, proclamem a sua grandeza, anunciem a sua grandeza, contem a todos as coisas que ele fez, cantem o que Deus tem feito, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Começamos o salmo dizendo isso. Você, quando faz isso, é um profeta. Perceba que eu estou no versículo 15.
Olha só. Quando você proclama, quando você anuncia, quando você leva as boas novas, quando você leva a palavra do Senhor, quando você proclama a grandeza de Deus, a majestade de Deus, quando você anuncia, quando você canta, quando você conta, quando você leva, você passa a ser um profeta, um escolhido, um ungido do Senhor. Eu avisei aos reis, não toquem nos meus servos, que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Verso 15, eu encerro agora aqui. Você vai ou não vai assumir o seu lugar de profeta? Você vai ou não vai ocupar o seu lugar de anunciador, de proclamador, de discipulador? Você vai ou não vai? Porque você fica falando que não sabe, sabe sim, sabe sim. Você sabe falar de série da Netflix, você sabe falar de novela, você sabe falar dos filmes, você sabe falar de tantas coisas. Como é que você não sabe falar da grandeza de Deus? Você sabe. Assuma o seu lugar de profeta, assuma o seu lugar de escolhido de Deus, assuma o seu lugar de escolhida de Deus, assuma e seja protegido, observe os seus mandamentos, porque esses mandamentos são para todos. Amém, meus amados? Que você fique com essa palavra, que você fique com esta instrução, com essa revelação. Você foi chamado para anunciar, você foi desafiado para proclamar, você foi chamado e responsabilizado para anunciar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, as obras que o Senhor tem feito, os atos grandiosos de Deus na tua vida. Você foi chamado para isso. Quando você assume isso, quando você se posiciona assim, você é carimbado como profeta, como servo de Deus. E como servo de Deus, ele diz: eu já avisei aos reis, não toquem nos meus servos, que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Assuma o seu lugar e seja protegido pelo Todo-Poderoso. Obedeça, ocupe o seu lugar de profeta, de servo, e se prepare para ser protegido cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, meus amados?